Minha irmã apareceu na minha casa e disse para eu adotar os 3 filhos dela, porque eu tinha uma casa vazia e uma vida fácil. Tenho 32 anos. Sou solteira. Trabalho como engenheira civil no condado. Estou nessa posição há 7 anos. Tenho uma casa geminada de 2 quartos que comprei quando tinha 28 anos. Acordo às 6, vou trabalhar, volto às 17, cozinho, leio e vou dormir. Nos fins de semana faço trilhas, trabalho no meu caminhão ou fico sentada na varanda. Minha vida é tranquila. Eu a construí assim de propósito. Minha irmã mais velha, Pauline, tem 36 anos. Ela tem 5 filhos, de 3, 5, 8, 10 e 12 anos. Casou-se com um homem chamado Lily quando tinha 22 anos e teve o primeiro bebê dentro de um ano. Pauline nunca trabalhou. Lily dirigia caminhões para uma empresa de distribuição e ganhava um dinheiro decente. Eles moravam numa casa de 4 quartos a cerca de 40 minutos de mim. Pauline e eu não somos próximas. Ela queria uma família grande e jovem. Eu queria uma carreira e espaço. Ela costumava fazer comentários nos jantares de família sobre como eu me arrependeria de não ter filhos. Dizia, quem vai cuidar de você quando você for velha? E essa casa deve se sentir tão vazia só com você dentro. Eu sorria e mudava de assunto porque discutir com Pauline nunca leva a nada produtivo. 2 meses atrás, Lily foi embora. Ele fez uma mala enquanto Pauline estava no supermercado e sumiu antes que ela chegasse em casa. Deixou um bilhete na mesa da cozinha dizendo que sentia muito, mas não aguentava mais. Sem conversa. Sem aviso. Mudou-se para a casa de um amigo a 3 estados de distância e parou de atender o telefone dentro de uma semana. O que ele fez foi terrível. Mas o que aconteceu depois não era problema meu para resolver. Pauline me ligou naquela noite. Eu escutei. Disse que sentia muito. Ela disse que precisava de ajuda com as crianças por alguns dias. Fui até lá na manhã seguinte com o porta-malas cheio de compras e fiquei 3 dias. Cuidei das crianças, comprei comida, cozinhei e levei os 2 mais velhos para a escola. Depois desses 3 dias, fui para casa. Na semana seguinte, Pauline ligou de novo. Disse que não conseguia criar 5 filhos sozinha e precisava de uma solução de verdade. Perguntei o que ela queria dizer. Ela disse que queria que eu adotasse legalmente 3 dos filhos dela. Não como babá, não como guarda temporária, adotar. Ela disse que eu tinha um emprego estável, uma casa e nenhuma responsabilidade. Ela queria que eu ficasse com o de 8 anos, o de 10 e o de 12. Ela disse que ficaria com os 2 mais novos porque eles ainda precisavam da mãe. Ela disse isso como se estivesse me informando de um plano, não fazendo uma pergunta. Eu disse não, imediatamente. Disse, Pauline, essas crianças são suas filhas e eu não vou adotá-las. Ela disse, achei que você quisesse ajudar. Eu disse que ajudei. 3 dias na casa dela fazendo tudo o que precisava ser feito. Isso foi ajuda. Adotar 3 crianças é uma decisão permanente que altera uma vida, e eu não ia tomar essa decisão. Ela disse que eu era egoísta. Disse que eu tinha uma casa vazia e uma vida fácil, e que o mínimo que eu podia fazer era assumir a responsabilidade pelos meus próprios sobrinhos. Eu disse que amava os filhos dela, mas amá-los e criá-los eram 2 coisas diferentes. Ela desligou. 3 dias depois, ela apareceu na minha porta num sábado de manhã. Eu estava na varanda tomando café. Ela entrou na minha garagem com a minivan dela. 3 malas, 2 sacos de lixo cheios de roupa e uma mochila estavam atrás. As 3 crianças mais velhas estavam no banco de trás com cara de confusão. Ela se aproximou e disse, fiz as malas deles. Os papéis da transferência escolar estão na mochila. Você só precisa assinar. Olhei para as crianças. Depois olhei para ela. Eu disse, Pauline, leve seus filhos para casa. Ela começou a chorar. Disse que não conseguia fazer isso sozinha. Disse que Lily destruiu a vida dela. Eu disse que entendia que ela estava sobrecarregada. Disse que havia recursos disponíveis e que eu a ajudaria a encontrá-los. Mas que não iria adotar os filhos dela, e que aparecer com as malas prontas não estava certo. Ela disse, você nunca ajudou de verdade. Eu não bati nada. Fiquei na varanda e falei com calma. Minha mãe disse que Pauline estava em crise e que eu era a única pessoa que poderia ajudar. Perguntei por que ela não podia ficar com as crianças. Ela disse que tinha 63 anos e não tinha energia. Perguntei sobre nosso irmão Félix, que tem uma casa de 4 quartos e uma esposa. Ela disse que Félix tinha a própria família e que não seria justo. Mas era justo pedir para mim, a pessoa solteira com a vida tranquila. Era justo entregar 3 crianças a mim, porque eu tive a ousadia de não ter nenhuma. Minha tia ligou no dia seguinte. Mesma mensagem. Minha prima ligou depois. Pauline tinha transformado a família numa árvore de ligações, e todos os ramos apontavam para mim. Parei de atender por uma semana. Durante essa semana, Pauline deixou as crianças na minha casa 2 vezes sem me avisar. Nas 2 vezes eu estava no trabalho. Ela as deixou na minha varanda com lanches e um bilhete. Na primeira vez foi uma terça-feira. Minha vizinha as viu sentadas no meu degrau da frente quando voltou de passear com o cachorro por volta das 14 horas. Ela me ligou no trabalho. Saí mais cedo e dirigi para casa e encontrei os 3 sentados no concreto com as mochilas. A de 12 anos estava com os braços em volta do de 8. O de 10 estava lendo um livro como se aquilo fosse normal. O bilhete dizia, eles precisam de estabilidade. Por favor, não os mande de volta.
Eu os trouxe para dentro e fiz sanduíches. O de 8 perguntou se podia usar meu banheiro, e eu disse que sim. O de 10 sentou no meu sofá com o livro e não disse uma palavra. A de 12 me seguiu até a cozinha e disse baixinho que a mãe dela tinha dito que eu ia cuidar deles por um tempo. Perguntei exatamente o que a mãe dela disse. Ela me contou que Pauline disse: a tia Nora quer passar um tempo com vocês. Ela mentiu para os próprios filhos para fazer isso funcionar. Não deixei transparecer nada do que estava sentindo no meu rosto. Deixei eles assistirem TV e sentei na minha cozinha e liguei para Pauline dizendo para vir buscar os filhos dela. Ela não atendeu. Liguei para minha mãe. Ela disse que não sabia de nada. Liguei para Félix. Ele atendeu no segundo toque e ficou com a voz desconfortável no segundo em que contei o que estava acontecendo. Ele disse: Pauline mencionou que estava pensando nisso. Eu disse: pensando no quê? Em abandonar os filhos dela na varanda de alguém. Ele disse que não era abandono, ela só estava sobrecarregada. Eu disse: Félix, ela deixou 3 crianças de 8, 10 e 12 anos numa varanda vazia no meio de uma semana, enquanto eu estava no trabalho, com um saco de barras de cereal e um bilhete escrito à mão. Isso é abandono. Ele ficou quieto. Depois disse: o que você quer que eu faça a respeito? Eu disse: venha buscá-los, ou diga para Pauline vir buscá-los, porque eu não estou administrando uma creche. Ele disse que ligaria para ela. 2 horas depois, Pauline apareceu. Ela não disse uma palavra para mim. Colocou as crianças na van e foi embora. A segunda vez que ela fez isso foi na quinta-feira seguinte. Mesma coisa. Crianças na varanda. Bilhete na porta. Dessa vez o bilhete dizia: tem uma entrevista de emprego. Volto às 18. Liguei para ela na hora. Sem resposta. Liguei de novo às 17. Sem resposta. Liguei às 18. Nada. Ela não voltou às 18. Ela voltou às 21h30. Sem explicação, sem pedido de desculpas. Apenas encostou o carro, buzinou, e as crianças andaram até a van. Fiquei na porta e as vi entrarem uma por uma. A de 12 anos se virou e fez desculpa, com os lábios antes de fechar a porta. Aquilo quebrou alguma coisa em mim. Não porque eu estivesse com raiva das crianças. Eu estava com raiva de Pauline estar usando os próprios filhos como moeda de barganha. Ela não estava mais apenas me pedindo ajuda. Ela estava orquestrando situações em que eu não tinha escolha a não ser intervir. Foi aí que percebi que precisava tomar uma atitude que ninguém na minha família esperava. Na manhã seguinte àquele segundo abandono, tomei uma decisão. Liguei para uma advogada especializada em direito de família na segunda-feira seguinte. Expliquei a situação. Ela me disse que o que Pauline estava fazendo poderia ser classificado como negligência infantil dependendo das circunstâncias. Ela disse que deixar menores desacompanhados na residência de outra pessoa sem acordos confirmados não era uma área cinzenta. Ela me disse para documentar tudo: datas, horários, fotos dos bilhetes. Comecei um arquivo. Não contei para Pauline. Não contei para minha mãe. Não contei para ninguém. Apenas mantive um registro de cada vez que aconteceu e de cada ligação que fiz tentando que alguém viesse buscar aquelas crianças. Os incidentes na varanda me custaram caro no trabalho. Tive que sair mais cedo numa terça-feira, o que significou que perdi uma reunião de revisão de projeto. Meu supervisor perguntou se estava tudo bem, e eu disse que era uma situação familiar. Ele foi compreensivo, mas percebi que ficou registrado. Na quinta-feira seguinte, tive que sair de novo. Dessa vez, minha colega de trabalho teve que cobrir uma visita a um local que eu deveria liderar. Ela não reclamou, mas não deveria ter que fazer isso. A incapacidade de Pauline de administrar a própria vida estava começando a sangrar na minha, e essa era a parte que ninguém na minha família parecia entender. Eles me viam como alguém com tempo livre e uma casa vazia. Não viam a carreira que eu levei 7 anos construindo, nem a reputação que eu colocava em risco toda vez que precisava sair do escritório, porque minha irmã decidiu que minha varanda era uma zona de despejo. O próximo jantar em família foi na casa da minha mãe num domingo à tarde. Quase não fui, mas fui porque queria dizer o que tinha a dizer na frente de todos. Pauline estava lá com 5 filhos. Félix estava lá com a esposa e os 2 filhos. Minha mãe, minha tia, minha prima, o círculo completo. O jantar foi normal por cerca de 20 minutos. Então minha mãe trouxe o assunto como se estivesse esperando o momento certo. Ela olhou para mim do outro lado da mesa e disse que precisávamos conversar sobre a situação das crianças. Eu abaixei o garfo. Pauline imediatamente entrou na conversa. Ela disse que estava procurando trabalho. Disse que estava tentando obter pensão alimentícia do Lily, mas ele estava fugindo da citação. Disse que os 2 mais novos entrariam num programa de creche subsidiado, mas os 3 mais velhos precisavam de algum lugar para ir depois da escola, e ela não podia pagar o cuidado após as aulas para todos eles. Então ela olhou para mim. Ela disse: você chega em casa às 17. Eles saem da escola às 15h15. São menos de 2 horas. Você poderia buscá-los e cuidar deles até eu sair do trabalho. Eu disse: quando você conseguiu um emprego? Ela disse que ainda não, mas estava se candidatando e precisava saber que tinha cuidado após as aulas garantido antes de poder aceitar qualquer coisa. Então ela não tinha um emprego. Não tinha uma entrevista. Ela estava pré-planejando cuidado infantil em torno de uma posição hipotética e me designando como a solução antes mesmo de qualquer coisa ser real. Eu disse não. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe disse que eu estava sendo irracional. Minha tia disse que família ajuda a família. Félix olhou fixamente para o prato e não disse nada porque Félix nunca diz nada quando pode lhe custar algo. Olhei para minha mãe e disse: fiquei na casa dela por 3 dias.
Cozinhei, limpei, levei os filhos dela para a escola. Estive disponível todas as vezes que ela ligou, até que ela começou a deixar os filhos dela na minha varanda como encomendas. Minha mãe disse, ela está desesperada. Eu disse, ela deixou 3 crianças numa varanda vazia num dia de semana enquanto eu estava no trabalho. A de 12 anos estava cuidando do de 8 porque nenhum adulto estava presente. Eu poderia ter ligado para o conselho tutelar e não liguei. Liguei para Pauline. Liguei para você. Liguei para Félix. E a resposta de vocês 3 foi me dizer para me virar. Minha tia largou o garfo. A esposa de Félix olhou para o prato. Minha mãe fechou os olhos como se estivesse tentando encontrar paciência. Ninguém disse nada por cerca de 10 segundos. Então Pauline disse, se você amasse essas crianças, faria isso sem precisar ser pedida. Eu disse, se você amasse essas crianças, não as deixaria em degraus de concreto com uma barra de cereal e uma oração. Ela se levantou da mesa. Disse que eu não tinha coração. Disse que eu me importava mais com a minha vida confortável do que com a minha própria família. Disse que um dia eu seria velha e sozinha e ninguém viria. E eu finalmente entenderia como é precisar de alguém que não aparece. Minha mãe mandou ela sentar. Ela não sentou. Pegou a bolsa e as chaves no balcão da minha mãe e começou a colocar as crianças na van. A de 12 anos olhou para mim novamente na saída. O mesmo olhar de antes. Ela entendia tudo. Depois que Pauline saiu, a mesa ficou estranha rapidamente. A esposa de Félix disse que talvez devêssemos conversar sobre isso quando as coisas se acalmassem. Minha tia concordou. Minha mãe olhou para mim e disse, você poderia ter lidado com isso de outra forma. Eu disse, lidei com a verdade. Se isso é demais para esta mesa, então a mesa é que tem um problema, não eu. Ajudei minha mãe a limpar e fui embora. Essa foi a última vez que fui a um jantar de família. Naquela noite, achei que tinha dito tudo, mas não sabia que a pessoa mais importante ainda não tinha falado. Na semana seguinte àquele jantar, recebi uma ligação da filha mais velha de Pauline. O nome dela é Ren. Ela tem 12 anos. Ela me ligou do telefone da mãe às 20 horas e perguntou se podia conversar comigo sobre algo. Eu disse, claro que pode. Ela disse que sabia o que a mãe dela vinha me pedindo e queria que eu soubesse que ela não queria ser adotada. Ela disse que queria ficar com a mãe e com os irmãos e a irmã. Disse que sentia muito pela mãe dela continuar levando-os à minha casa e que tentou dizer para ela parar. Mas Pauline disse para ela não se meter em conversas de adulto. Essa criança de 12 anos estava mais ciente de limites do que todos os adultos da minha família. Eu disse a ela que não precisava se desculpar por nada. Disse que nada disso era culpa dela, nem dos irmãos, nem da irmã. Disse que eu os amava e que isso não mudaria independentemente do que acontecesse entre mim e a mãe dela. Ela disse, ok. Depois perguntou se eu podia ajudar a mãe dela a encontrar um emprego, porque a ouviu chorando no banheiro por causa de dinheiro. Fiquei com o telefone no ouvido por alguns segundos depois que ela disse isso. Eu disse que veria o que podia fazer. Sentei na varanda por um longo tempo depois de desligar. O ar estava fresco e a rua estava quieta, e fiquei pensando naquela criança carregando um peso que nenhuma criança de 12 anos deveria ter que carregar. Ela não estava me pedindo para adotá-la. Não estava me pedindo para assumir o controle. Estava me pedindo para ajudar a mãe dela a encontrar um jeito de manter a família unida. Esse foi o pedido mais razoável que qualquer pessoa nessa situação inteira tinha feito. Depois dessa ligação, passei os 3 dias seguintes pesquisando. Encontrei um programa do condado que fornece creche subsidiada para pais solteiros que estão voltando ao mercado de trabalho. Encontrei 2 vagas de emprego em empresas que recrutam especificamente pessoas com lacunas no currículo. Encontrei um escritório de assistência jurídica que poderia ajudar Pauline a entrar com pedido de pensão alimentícia contra Lily sem precisar de um advogado particular. Encontrei um programa de assistência alimentar para o qual ela se qualificava e um subsídio de utilidades públicas através do Estado. Coloquei tudo num documento. Nomes, números de telefone, endereços, prazos de inscrição, requisitos de elegibilidade. Tudo o que ela precisaria para começar a colocar a vida em ordem sem entregar os filhos para outra pessoa. Imprimi e fui até a casa dela numa quarta-feira à noite depois do trabalho. Pauline abriu a porta e pareceu surpresa em me ver. Entreguei a pasta a ela. Eu disse, isto é tudo que consegui encontrar que se aplica à sua situação. Creche, empregos, ajuda jurídica com Lily, assistência alimentar, está tudo aí com informações de contato e prazos. Ela pegou, folheou as primeiras páginas, depois olhou para mim e disse, então essa é a sua resposta, uma pasta. Eu disse, essa pasta tem mais ajuda do que qualquer outra pessoa nesta família lhe deu. Ela disse, eu não preciso de uma pasta, eu preciso de uma pessoa. Eu disse, você tem 5 pessoas. Elas estão dentro da sua casa agora mesmo, e elas precisam que você seja a pessoa que vai resolver isso. Ela fechou a porta. Fiquei ali por um segundo, e então voltei para meu caminhão. Sentei no meu caminhão na garagem dela por alguns minutos antes de ir embora. Eu podia ver através da janela da frente. As crianças estavam no sofá assistindo algo na TV. A de 12 anos tinha o de 3 anos no colo. Pauline estava na cozinha com a pasta aberta no balcão. Ela estava lendo. Eu podia vê-la folheando as páginas. Ela ia agir como se tivesse jogado fora. Ia dizer à família que eu dei a ela papéis em vez de amor. Mas ela estava lendo. E isso foi o suficiente para mim. Não tive notícias de Pauline por quase 3 semanas depois disso. O silêncio foi estranho. Minha mãe ligou uma vez durante esse período para dizer que Pauline tinha se inscrito no programa de creche e sido aprovada. Ela disse isso como se estivesse me dando uma notícia que eu já não tivesse colocado em movimento.
Eu disse, que bom. Ela disse que Pauline ainda estava chateada comigo. Eu disse, eu entendo. Ela perguntou se eu ia pedir desculpas. Eu disse, por quê? Ela disse por fazer Pauline se sentir uma mãe ruim no jantar de família. Eu disse que não a chamei de mãe ruim. Eu descrevi o que ela fez. Se descrever as próprias ações fez ela se sentir uma mãe ruim, isso era algo com que ela precisava lidar, não algo pelo qual eu precisava pedir desculpas. Minha mãe suspirou e disse que eu sempre fui a difícil. Eu disse que eu sempre fui a que dizia não, e nessa família isso é a mesma coisa. Ela desligou. Cerca de um mês depois, Félix me ligou. Ele nunca me liga, então sabia que algo estava acontecendo. Ele disse que Pauline tinha conseguido um emprego, meio período numa empresa de faturamento médico. Ela estava usando a creche subsidiada para os 2 mais novos e o programa de cuidado após as aulas do condado para os 3 mais velhos. Ela ainda estava na casa porque Lily estava atrasado no pagamento da hipoteca, mas ainda não tinha oficialmente entrado em execução. Ela tinha entrado com o pedido de pensão alimentícia através do escritório de assistência jurídica que eu encontrei para ela, e havia uma audiência marcada. Ele disse tudo isso como se estivesse lendo de uma lista que alguém lhe deu. Então ele disse, ela está melhorando, mas ainda acha que você lhe deve um pedido de desculpas. Eu disse, ela pode pensar o que quiser. Ele disse, te mataria dizer apenas desculpa, para que todos possamos seguir em frente. Eu disse, não vou pedir desculpas por ter limites, Félix. E não vou pedir desculpas por ser a única pessoa nesta família que realmente deu a ela ferramentas para consertar a própria vida em vez de dizer para ela despejar os filhos na varanda de outra pessoa. Ele ficou quieto de novo. Então disse algo que eu não esperava. Ele disse, você estava certa a propósito sobre a coisa da varanda. Aquilo não estava certo. Eu deveria ter dito algo quando você me ligou sobre isso, e não disse. Eu disse que apreciava ele ter dito isso. Ele disse, não conte para Pauline que eu disse isso. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque aquela única frase me disse tudo o que eu precisava saber sobre como esta família opera. Depois de tudo, foi uma menina de 12 anos com um clarinete quem me lembrou do que realmente importava.